O mais importante de tudo, para que a gente evite lesões, tenha uma carreira mais longa, é a postura. Não adianta falar nada se você não tiver uma postura adequada. E aí, assim, né, o risco de você lesionar, piorar a sua dor, também é significativo quando você não tem a postura adequada. E aí, quando a gente fala de postura, tá? Envolve vários fatores. Vamos falar um pouquinho sobre ele. As técnicas de postura durante a massagem. Então, por exemplo, a postura que você fica quando você está fazendo as costas é igual do pescoço, que é igual do ombro, que é igual da escápula, que é igual do glúteo, que é igual da perna? Não é. Você precisa ter a técnica correta, aprender a técnica correta para poder ter uma boa postura. E existem alguns professores, graças a Deus, hoje em dia, né? Muitos professores já se atentam a isso, porque, né, todo mundo fala sobre isso hoje em dia. E se você não tiver técnica de postura, se você não entender qual que é a postura que você tem que ter naquela técnica, naquele momento, e que ele muda conforme, tá? O local, conforme a pessoa, você não vai conseguir ser o massoterapeuta do sucesso. Sabe por quê? Porque você vai poder desenvolver uma hérnia de disco, você vai ter muitas dores lombares, você não vai conseguir trabalhar por muito tempo. E, infelizmente, o seu corpo vai fazer você encerrar a sua carreira precocemente. Não adianta brigar com isso, tá? É fato. Vai acontecer se você não aprender com o professor correto, com a técnica correta, tá? Isso, né? Para você ter a técnica correta, você precisa ter o professor correto. Tendo o professor correto, você precisa ter o curso certo. Curso certo, você precisa ter, né? Estar no lugar certo, que é se inscrever na maratona. Uso correto da força e peso corporal, tá? Não é só força, é jeito, tá? Não é só força, é jeito. E muita gente me fala assim: ah, mas você tem que fazer muita força e tudo mais. Não, não é só força, é jeito. Em alguns poucos casos, eu preciso usar a força. Só que, se eu uso o meu corpo, eu consigo aplicar muito mais força. Por quê? Tudo bem, eu consigo isso. Por quê? Porque eu tenho 90 quilos de corpo. Então, se eu consigo esticar o meu polegar e jogar todo o meu peso para cima do meu cliente, eu vou colocar 90 quilos de peso sobre o ponto. É muita coisa. Meu dedo não aguenta. Ele vai aguentar metade disso. 50 quilos, 40 quilos, que é uma pressão muito intensa. Agora, se eu utilizo se eu não utilizo o meu corpo, a quantidade de força que eu tenho que fazer nessa musculatura da mão para fazer um estímulo equivalente é muito grande. E também isso vai fazer com que eu abrevie a minha carreira, que eu comece a ter dores aonde? Dores na mão, tá? Vou começar a ter dores na mão. Então, isso não é interessante. Né? Eu acho que eu vi aqui túnel do carpo, olha lá, túnel cubital, sabe? Então, isso tudo a gente precisa evitar. Eu preciso aprender a usar o meu peso corporal para evitar lesões. Ajustes na maca de massagem. Essa aqui é outra dica que outro dia eu recebi mensagem de uma seguidora falando assim: professor, eu nem sabia que existia diferentes alturas para diferentes técnicas de massagem. Se você não ajusta a altura, tá? Você também tem uma carreira abreviada, uma carreira encurtada, você
vai ter uma aposentadoria precoce, infelizmente. E o detalhe aqui, quando a gente fala de ajustes de maca, é que não é só uma questão por técnica, também depende do seu tamanho e depende do tamanho do cliente que você atende. Olha quantas variáveis existem. E a gente precisa aprender, gente. Então, shiatsu, a marca baixa. Clássica, um palmo abaixo do quadril, tá? Drenagem na altura do quadril ou um palmo acima, entendeu? Então, são as formas de você estar trabalhando. Ah, é regra isso? Depende, tá? Depende se você quer aprender da maneira correta, sim, é obrigatório, é regra. Agora, se você quer fazer de qualquer jeito, beleza. Só não me culpe depois. Tá, eu estou te avisando. Uso de equipamentos apropriado. Então, isso também é importante. Quando você vai, né, por exemplo, assim, vamos pegar um. Eu gosto de falar do marceneiro, mas podemos falar de qualquer profissão. Quando o engenheiro ou vai construir uma casa, um prédio, ele faz todos os cálculos, ele faz todas as contas e ele precisa dos equipamentos corretos para construir o prédio e ele não cair. Se ele não tiver os equipamentos corretos, como que ele vai medir todos esses fatores que interferem na construção de um prédio? Ou, por exemplo, algo mais palpável, você tem um marceneiro. E algumas ferramentas básicas do marceneiro é o quê? Uma parafusadeira, uma furadeira, algo que facilite o trabalho dele. Então, quando ele não tem essas ferramentas, você não concorda comigo que ele vai demorar muito mais para fazer os trabalhos deles? Então, quando você tem equipamentos corretos, você tem resultados, você tem economia de tempo, você tem como, tá, fazer o seu trabalho da maneira correta, adequadamente, simplesmente isso. E quando você faz as coisas da maneira correta, você já evita lesões, você evita, tá, se machucar.